Irmãos, então hoje nós estamos aqui celebrando, né? Um dia que nós queremos também deixar marcado para todos os anos nós celebrarmos, não exatamente nesse dia, mas durante esse mês aí celebrarmos um dia de ação de graças. Eu queria abrir esse tempo, essa meditação aqui com o texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Esse é um texto para memorizarmos bem, para estar sempre, né, na nossa memória, na nossa mente, no nosso coração. É um texto desafiador, né, que ele traz uma direção quase, vamos dizer assim, um mandamento de como agir nessa área. 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém, irmãos? Eu digo desafiadora porque dizem tudo da graça. A gente tem dias, tem situações diferentes, mas às vezes também a gente tem que cuidar para numa ampla alegria, né, não esquecermos da graça. Quando tudo está bem, tudo, né, a gente também tem esse desejo no coração, está vivendo isso, na dependência de Deus, de poder louvar, de poder agradecer também. Irmãos, eu creio que o fato de nós estarmos aqui hoje é um motivo muito especial, o todo especial de nós sermos agradecidos a Deus. Se nós olhar no decorrer dos anos, né, muitos já não estão aqui, muitos conhecidos não estão aqui. E essa frase eu escrevi antes dos acontecimentos dessa semana, irmão. Ela já estava escrita aqui nesse caderno. Então, temos muito motivo. Nós não somos melhores que os outros, mas eu creio que aquela carreira que Paulo fala, né, de completar, não foi completada em nós ainda. Então, por isso, nós temos toda a oportunidade de corrermos mais um período ainda, nesse período com o Senhor. Por isso, há um propósito de Deus ainda a ser cumprido cada dia na nossa vida. E por isso nós estamos aqui, estamos, né, desfrutando disso e podemos desfrutar. E precisamos ter isso na nossa mente. Amém? Eu quero ler um texto para nós meditarmos aqui, de Salmo 116. Quero pedir que tu abra comigo Salmo 116. Nós vamos ler do 1 a 9 e mais o versículo 12 e 13. Salmo 116. O título dele é Salmo de Ações de Graça. Eu passo a ler. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, o Senhor livra-me a alma. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Agora o 12 e o 13. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Até aqui. Eu volto a questionar um pouquinho que motivos nós temos para agradecer a Deus hoje. Irmão, já pensou quanto vale você poder estar me ouvindo aqui? Quanto vale nós estarmos enxergando? Quanto vale ter pernas, né, que nos trouxeram e pés até aqui? Quanto vale ter um teto para morar? Já pensou quanto vale
ter pão sobre a mesa todos os dias, ter uma família, ter amigos, ter a igreja? Quanto vale ter Jesus como Salvador de nossas vidas? Imagina quanto vale ter o nosso nome escrito no livro da vida, lá no céu. Com certeza, irmãos, eu creio que esse dia é para isso mesmo, para nós refletir quanta coisa nós temos para dar graças a Deus. Este salmo que lemos, ele não tem um autor assim definido ali. Ele é chamado de salmo anônimo. Mas a maioria, basicamente absoluta, dos estudiosos e historiadores, eles acreditam que esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um homem piedoso, ele começou a reinar em Jerusalém aos 25 anos de idade e ele reinou 29 anos. Judá foi um reino próspero nas mãos e na administração desse homem. Ele foi um cara muito rico e influente. E foi um homem que testemunhou, que provou das maravilhas de Deus. Mas quando ele tinha 39 anos, no auge da administração, e vamos dizer do vigor físico, ele enfrenta duas coisas muito graves no reinado dele. E é muito provável, há um consenso de que justamente ele escreve esse salmo para narrar um pouco do que houve na vida dele. O livramento que Deus fez de uma forma extraordinária na vida dele. Ele enfrentou dois problemas, um problema externo e um problema interno no seu reino. E por isso ele relata no versículo 3, laços de morte me cercaram. Ele está falando ali de um problema externo, cercaram ele. E daí depois quando ele fala, a angústia do inferno se apoderou de mim, ele está falando de um problema pessoal, de um problema interno. Que problemas eram esses? E agora eu quero entrar um pouquinho na história desse homem, só contar um pouquinho para nós entender por que ele escreveu isso ali. Isso está relatado no livro de Reis, mas eu não vou estar lendo o texto, só contando aqui. O problema externo é que o Império Assírio, o mais poderoso império da época dele, que já tinha tomado o reino do norte, já tinha destruído, já tinha levado cativo as 10 tribos, né? tinha tomado conta ali, ele, cuja capital era Samaria, né? Já tinha sucumbido sobre o poder do exército assírio. E agora esse poderoso exército, esse império, cerca Jerusalém e manda um recado, se nós olharmos lá, é muito soberbo e muito atrevido por rei Ezequias. O rei lá manda dizer para ele, Ezequias, renda-se, você não tem como nos resistir. Ele diz para Ezequias, ele manda na mensagem, Deus nenhum poderá livrar você da nossa mão. Ele diz, porque os deuses dos outros povos que estavam tomando conta de tudo, não livraram. Então não vai ser o teu Deus que vai te livrar e o teu povo da nossa mão. Importante, irmãos, diante de tudo isso, dele conhecendo o poderio desse exército, ele ousa crer em Deus. Ele ousa acreditar em Deus. E ele apresenta aquela causa diante de Deus. É muito tremenda essa história que está em 2 Reis, capítulo 18 diante. Ele apresenta diante de Deus essa causa. E Deus ouve. Irmãos, Deus manda um único anjo para socorrer Ezequias e o povo de Jerusalém. Um único anjo. Veja bem, ele não mandou uma miríade de anjos, ele não mandou uma legião de anjos, ele mandou
um único anjo, que matou 185 mil soldados que estavam fazendo cerco de Jerusalém. Matou 185 mil. Um anjo só. E Deus traz o socorro para ele. E Deus livra Jerusalém daquele poder terrível que ameaçava eles. Hoje nós estamos aqui para agradecer, irmãos. Também, certamente, cada um de nós pode dizer: Deus me livrou disso, disso e disso. E pode ter certeza que tem muitos livramentos que nós não vimos Deus fazer. Talvez um carro que ia bater de cheio em nós, e Deus mandou o anjo diminuir um pouquinho, ou aumentar um pouquinho, e a gente nem percebeu. E tantas outras coisas que poderíamos contar. Mas Deus tem cuidado de nós. A palavra diz, irmãos, que os anjos do Senhor estão, como esteve lá, estão a nosso serviço. O salmista também diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Fala que eles guardam até nossos pés para não tropeçar nas pedras. Se nós vemos o Salmo 91. O que é que eu quero dizer para vocês? Assim como esse homem e o povo do reino de Jerusalém e Judá teve um livramento sobrenatural, nós podemos ter hoje. Amém? Nós provavelmente já experimentamos isso, mas de trazer a memória, nós podemos ter. Irmãos, se estamos aqui hoje, se eu e você estamos aqui hoje, é uma expressão do favor de Deus, da graça de Deus e do livramento de Deus. Amém? Por isso nós estamos aqui. Mas se não bastasse este problema, que era realmente muito preocupante e precisava de um milagre, e aconteceu um milagre, ele teve outro problema. Quando ele fala: as angústias do inferno se apoderaram de mim. Esse cara estava com 39 anos, como eu disse, no auge do seu vigor físico, no auge do seu reino, da administração, e ele contrai uma úlcera. E toda a medicina da época não estava curando ele. Não estava curando ele. E diz a Bíblia que o próprio Deus manda o profeta Isaías e vai na casa dele uma mensagem que ninguém quer ouvir: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Que notícia um profeta trazer. Mas Ezequias ousava crer em Deus. Ezequias, talvez na nossa região aqui, ele seria o cara, como dizem, o mais teimoso de todos, porque Deus mandou dizer. Talvez diria: bom, está dito. Esse cara, ele confiou de uma maneira que Deus poderia reverter essa situação dele, dessa doença. Irmãos, embora ele sendo um cara cheio de poder, o rei de Israel, né? Ele sobrou, vamos dizer assim, sobrou uma parede para Ezequias naquele momento. Diz que ele se colocou contra a parede e orou fervorosamente, e se quebrantou, chorou assim copiosamente. E o tremendo é que Deus ouviu, irmãos. Deus ouviu. Foi tão rápido a resposta para Ezequias que Isaías nem tinha saído da cidade. Isaías estava saindo da cidade e Deus fala com Isaías. Ele diz: volta lá, porque eu ouvi Ezequias. Volta lá, diz Ezequias, o príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, vi suas lágrimas, e eu cuidarei da sua enfermidade e o livrarei do poder da Síria. E no terceiro dia ele vai subir na casa do Senhor para ter comida. Que coisa tremenda, né, irmãos? Para todos nós que estamos aqui, muitos têm experimentado o livramento de Deus em muitas áreas, também em doenças. A medicina tem conhecimento.
A medicina é fantástica, mas o conhecimento, a sabedoria vem de Deus. O milagre, irmãos, sempre vai vir de Deus. O poder de curar é de Deus. Irmãos, depois que o salmista passa por essas provas, tribulações, ele faz uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco? Que darei ao Senhor? Eu abri o texto hoje de manhã falando que nós não devemos esquecer de nenhum só benefício, para nós bendizer ao Senhor por todos os seus benefícios. Ele pergunta: que darei ao Senhor? Depois que ele narra esses laços de morte, as angústias, agora vai para o versículo 4 ali. Tem uma coisa tremenda ali, que precisa acontecer. Ele fala das angústias de morte, tudo ele fala ali, ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Parece assim que ele, eu entendo assim que chegou um ponto que ele diz assim: basta, eu não quero mais, eu não vou mais viver da maneira que eu estou vivendo, eu não vou mais aceitar o que está ocorrendo comigo. Ele diz assim: eu vou falar com Deus sobre isso. Sabe, isso é o que Deus tem me falado assim. Ele está naquele negócio lá sobre ataque do inimigo, está para morrer, e tudo aquilo ali corroendo ele, e é como se daqui a pouco clareasse alguma coisa para ele assim na mente. Ele diz: chega, eu vou falar com meu Deus. E ele diz: então eu invoquei o nome do Senhor. Às vezes, quando os recursos humanos acabam, é que nós abrimos olhos para falar com Deus, para chegar a Deus. Enquanto pensamos que estamos no controle, como o Cláudio Duarte diz, pensamos que temos o controle, que podemos resolver a situação. Às vezes nós temos ainda um dinheiro, às vezes nós temos uma estratégia própria. Irmãos, enquanto a gente não vê assim, então, não dizer um basta, dificilmente nós podemos ver a poderosa mão de Deus agir. Porque Deus não quer, não. Porque nós ainda não estamos buscando, não estamos confiando totalmente nele. Mas ele invoca o nome do Senhor e descobre o que? Se nós vamos olhando ali, um Deus misericordioso e compassivo, que vê as lágrimas dele, que escuta o clamor dele e que traz ajuda. E Deus é esse Deus para conosco, que Ele escuta o nosso clamor, que Ele enxerga nossas lágrimas, que sabe o que vai no nosso coração e que nos escuta e que nos atende. Ele diz: eu estava prostrado, e Ele recebe o socorro do Senhor. E ele até faz algo tremendo assim, toda aquela angústia. Imagina como estava a alma dele. Sabe aquela hora assim, irmãos, que talvez você já passou, que você quer parar de pensar no problema e o pensamento não para? Não para, não para. Tu quer te aquietar, quer ler uma palavra e o pensamento não para? Esse cara, ele estava assim provavelmente. E ele teve que dar uma ordem para a alma dele. Diz: ó, eu já invoquei o Senhor, eu estou crendo agora, minha alma, tu fica quieta. Tu te aquieta, porque o meu Deus, Ele está comigo, Ele está me assistindo, Ele está resolvendo o meu problema. Então, irmãos, a gente precisa, primeiro ponto, às vezes é esse então, é tomar uma atitude, tomar uma decisão de invocar o nome do Senhor. Ele não vai fazer como eu quero? Ele pode não fazer como eu quero, mas pode ter certeza de uma coisa: Ele vai te ouvir. Amém? Ele vai te ouvir. O importante é o nosso pensamento estar alinhado com Ele, para que a boa, agradável e perfeita vontade dele se cumpra na nossa vida. Mas precisa às vezes, no meio de tudo isso,
poder parar e dizer: chega, eu não quero, eu não concordo disso aqui, eu vou ter com o meu Deus, sabe? Eu vou me quebrantar diante do meu Deus, eu vou me prostrar, como eu disse, diante do meu Deus. E ele vai descrevendo isso, e daí no versículo 9 ele diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele está dizendo: eu vou andar com meu Deus. Se ele está dizendo na terra dos viventes, é importante, ele não estava dizendo: eu vou viver aqui, né? Na igreja, na presença do meu Deus. É claro que vamos viver aqui na presença do meu Deus, mas eu entendo que na nossa realidade de hoje, Ezequias estava dizendo: eu vou viver lá no trabalho, na presença do meu Deus, eu vou viver lá na escola, na presença do meu Deus, eu vou viver no restaurante, ou no bar, ou no lugar que eu for, para estar na presença do meu Deus. Todos vão saber que eu estou vivendo na presença do meu Deus, não para orgulho dele, mas porque Deus é digno que todos saibam também que nós vivemos na presença dele. E voltando ao versículo 1, quando ele diz: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, ele assume um compromisso de amor para com Deus. É outra coisa, quando a gente ama a Deus, não precisamos ser tímidos, a gente declara que ama a Deus, a gente pode gritar que ama a Deus, a gente pode contar para os outros que ama a Deus. Parece que às vezes a gente se intimida, né? Até de dizer para um amigo, para um irmão, dizer: cara, eu te amo, né? Uma abençoado dia para ti, eu te amo, porque é verdade, nós não somos hipócritas, mas a Deus tem que estar em primeiro lugar até. Nós precisamos dizer que nós amamos a Deus. E se você, meu irmão, eu creio que todos os maridos aqui, eu começar aqui, amam sua esposa aqui, amém? Vocês têm o prazer de tirar tempo com elas, não tem? Como? Não viu amém nem alto aí, mas todos os maridos aqui amam sua esposa, amém? Amém. Então, se tem tempo, quando a gente ama alguém, tu arranja tempo para ter com alguém. Meus irmãos, nós amamos a Deus, amém? Todos nós. Então, irmãos, nós precisamos tempo com aquele com o qual nós amamos, né? Com aquele com o qual nós amamos. Nós podemos nos deleitar no Senhor, como a palavra diz. Nós devemos ter prazer na leitura da palavra, ter prazer no estar no culto, no corpo de Cristo, ter prazer em estar participando da ceia que nós vamos participar depois, uma ordenança que Deus deixou para a igreja. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele responde: eu tomarei o cálice da salvação. Talvez nós olhemos aqui o que darei, e nós ficamos pensando assim: eu tenho que dar algo para o Senhor, eu tenho que dar algo em troca para o Senhor, porque nós somos acostumados assim normalmente. Se o Jean me dá um presente, né, Jean? A tendência nossa é responder com outro presente. Não, daqui uns dias eu vou lá na casa do Jean e eu vou levar um presente para o Jean. É uma coisa natural. Não está errado isso, irmão. Não está errado. Mas aqui, a primeira coisa que o salmista faz, com um gesto de gratidão, é receber outra bênção. Porque ele diz: por tudo que o Senhor me fez, porque me tirou do império da Síria, me tirou daquela doença que já estava determinada para a minha morte. A gente lembra aquela história que deu mais 15 anos para ele ali. Mas o que ele recebeu também? Ele diz: eu vou beber do cálice da salvação. E eu entendo, irmãos, que o que nós podemos dar para Deus hoje aqui em gratidão é nos apropriarmos de tudo que a salvação tem para nós. Amém? Eu creio que é o que mais vai agradar o coração de Deus, e nós fazemos isso. Nos apropriarmos, desfrutarmos de tudo que a salvação tem para nós. Como tem aqui ditado, talvez nós, tipo assim, alguns moram em cima do tesouro e vivem como mendigo.
porque não entenderam, né? Nós temos em nós a alegria indizível e cheia de glória que Pedro escreveu para nós, e vivemos dominados pela tristeza. Não faz sentido. Nós temos à nossa disposição a suprema grandeza do poder de Deus, está em nós, e nós vivemos como fracos e derrotados. Isso não é desfrutar da salvação. Eu creio que o salmista entendeu, ele dizia: eu vou beber, eu vou viver agora nessa salvação que Deus me deu. E eu queria deixar isso para nós hoje, irmãos, uma coisa muito ampla que pode-se ficar falando pregações e pregações sobre tudo o que a salvação traz para nós. Tudo o conteúdo, nós nunca vamos esgotar, mas nós somos chamados a viver uma vida plena nessa salvação que chegou até nós. Só dei os pequenos exemplos aqui. Nós precisamos se apropriar do que tudo que Cristo conquistou na cruz para nós. Como nós cantamos uma música já há muito tempo, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos que Ele tem para nós, tomamos posse. Nós temos uma vida abundante, com tribulações sim, mas nunca maiores do que o poder de Deus em nós. Nós temos uma vida abundante conquistada na cruz para nós. Então, se temos alguma coisa que de repente pensa, o que eu vou dar para Deus mediante tudo que Ele me deu? Irmão, apropie-se da salvação. E todo o conteúdo, todo o bojo, tudo que ela contém, tudo que ela traz para nós. Esse Deus que salva, que liberta, que cura, restaura. Esse Deus, irmãos, eu quero frisar isso, tenho pregado isso. Esse Deus é muito melhor do que as bênçãos que Ele dá. Nós achamos e gostamos, e faz parte, nós queremos bênção, mas Deus em si, a essência de Deus, é muito melhor que as próprias bênçãos. Está no conjunto todo, mas primeiro receber da essência dele. Irmãos, esse Deus, Ele é a razão da nossa vida, amém? Jesus é o motivo de nós estarmos aqui hoje, amém? O endereço das nossas orações hoje é para Ele. Então, irmãos, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e eternamente. Porque lá na eternidade também nós vamos com certeza com os anjos cantar, cantar e cantar em adoração ao Senhor. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bom, irmão, que bênção. Aleluia.